Capítulo 2. Contarei agora um relato de minha infância, de quando eu queimei o meu pé e como aconteceu o incêndio que eu próprio causei. Aproximadamente 1992. Lembro-me que, quando eu era criança, eu era muito inquieto, muito imperativo. Assim como todas as crianças, eu não podia ver nada que já queria mexer. Quando a minha família morava no Piauí, ou seja, nasci no Piauí e nessa época foram anos de muitas dificuldades. Nessa época, nós morávamos em um interior do estado do Piauí. O nosso fogão era feito artesanalmente, de barro. Quando ainda não tinha feito este fogão, o nosso modo de cozinhar, ou seja, o nosso fogão era feito com 3 pedras que ficava no chão em forma triangular. As paredes de nossa casa eram feitas de varas e estacas, e não havia reboco de barro nas paredes, porque não havia barro, pois o solo do local onde morávamos era muito arenoso e não tínhamos como encontrar barro. O teto de nossa casa era coberto de palhas de carnaúba, pois a fartura dessas árvores é abundante nessa região. A situação de nossa casa, o risco de incêndio era muito grande. O fogão feito artesanalmente de barro, como eu já tinha falado anteriormente, era uma maravilha. Resolvi então fazer fogo nesse fogão. Não lembro muito bem como que eu fiz o fogo. Acredito que fosse para brincar. E aconteceu que eu coloquei os gravetos, as lenhas e derramei querosene. O querosene é uma substância bastante inflamável. Em seguida, peguei o fósforo, risquei e toquei fogo. Na verdade, como eu era criança, não imaginava que eu tinha derramado tanto querosene. Quando eu risquei o palito de fósforo e soltei nos gravetos que estavam molhados, sim, completamente molhados pela substância, por causa da substância inflamável, me deparei com o fogaréu. As chamas só aumentavam e eu fiquei com muito medo, aflito e preocupado. Esse local do qual eu falo era a cozinha. E imediatamente o fogo dominou toda a cozinha e devastando tudo que vinha pela frente. Por eu ser criança, de aproximadamente uns 5 anos de idade, não me lembro quem foi que me retirou do local. Testifico que foi por pouco que não aconteceu o pior comigo. E aconteceu que 2 dias se passaram desde o incêndio do qual eu próprio fui o causador. E os destroços do incêndio foi tudo recolhido e jogado no quintal de nossa casa. E então ficou uma pilha de destroços queimados. Como não tínhamos bens materiais na pilha, só tinha madeira e palhas queimadas, e tinha bastante cinzas. Não obstante, todo ser humano é curioso, e eu, sendo ainda uma criança, não seria diferente. Como eu não tinha colegas para brincar, eu sempre brincava sozinho. Eu sempre gostava de brincar na lama, areia, correndo e com um pedaço de madeira, imaginando ser um carrinho. Sim, nessa brincadeira, eu imaginava que o pedaço de madeira era um grande carro, belo e maravilhoso. Também brincava com lata de leite ou lata de óleo. Colocava arame perfurando a lata de um lado para o outro e arrastava, imaginando ser um carrinho de brinquedo. Fazia isso
porque meus pais não tinham condição de comprar um carrinho de brinquedo para mim. Enfim, usava a minha imaginação e brincava de várias coisas. E então, esse dia sendo o segundo dia depois do incêndio, estava eu brincando no quintal de nossa casa. Corria para o lado e corria para o outro, brincando, usando a minha bela imaginação. Resolvi parar de frente os destroços que estavam queimados. Vendo as cinzas, achei muito bonita e resolvi pisá-la nas cinzas para ver se tinha se apagado o fogo, ou se estava fria ou quente. E então, ao colocar o meu pé direito, senti a fisgada e comecei a chorar. Ao retirar o meu pé de dentro das cinzas, já tinha sido atingido pelas brasas quentes. Nesse dia, eu lembro-me que quem me ajudou foi a minha irmã, que se chama Cota, e a minha cunhada, esposa de meu irmão. O nome dela é Rosilene. Foi então essas duas mulheres que me ajudaram. E então não me lembro mais de nada. Só sei que ainda hoje eu tenho a minha unha do dedão do pé direito com a cicatriz da queimadura. Por isso, eu termino o meu registro por aqui.